Minha infância foi muito boa, foi tranquila. Em 78, fui contratado pela empresa Robermac Tratores para vir a Sinop. O convite era para ser gerente do departamento de peças. Na montagem da loja, eu percebi que eu era gerente de mim mesmo, porque eu era o único funcionário do setor de peças. Então era eu que recebia o estoque, colocava na prateleira, atendia os clientes, enfim. Depois fui para a parte externa, vender tratores, viajava na região toda. Foi ali que eu comecei a acumular um capital, acumular um recurso para outras atividades. Quando eu estava estudando ainda, estava no Unilsa, nós fizemos parte da primeira turma que se formou em contabilidade ali, que era o único curso que tinha de segundo grau. Era o curso técnico que falava. Conhecia Solange na escola e começamos a namorar. E até que em 82 nós casamos. E aí, um ano depois, eu montei a minha primeira empresa, que foi a Sinomáquinas, aonde nós fomos atuar num nicho que existia, que era o setor de motosserras. Sinop chegou a ter naquele período 2.000 madeireiras, entre madeireiras de grande porte, médio porte e as chamadas pica-pau. Eu abri a loja em sociedade com um amigo que era dono da Casa das Motosserras. Ampliamos o negócio e durante 2 anos nós tivemos um sucesso absoluto nisso. 81 para 82, houve uma crise fenomenal da madeira em Sinop, aliás, na região toda, pela abertura da área de alagamento da hidrelétrica de Tucuruí. O governo liberava a madeira lá de graça e isenta de impostos. A madeira de Tucuruí chegava em qualquer parte do Brasil pela metade do preço. Tudo que as famílias aqui levaram para construir em muitos anos de trabalho foi destruído de um ano para o outro. Só sobrou em Sinop e região toda quem conseguiu parar. Ou tinha uma outra atividade qualquer, mas aqueles que insistiram quebraram. Grande prejuízo foi naquela ocasião, porque nós fornecíamos para essas madeireiras, no bloco de requisição, tudo que consumia durante o mês a gente faturava para mais 30 dias. Quando houve essa crise, nós tínhamos na rua um valor imenso. E isso aconteceu numa virada de ano. Até dezembro estava tudo bem. Quando amanheceu janeiro, foi o decreto do governo, literalmente quebrados. Só não foi embora de Sinop quem não tinha condições de ir embora. E concomitante a isso, naquele mesmo período, a inflação explodiu. A abertura das terras aqui era todas financiadas pelo Banco do Brasil. Tratores, máquinas, implementos e abertura das áreas de desmatamento, enleiramento, preparação da terra. Como o juro explodiu, tudo que as pessoas pagavam, produziam, não pagavam o financiamento. E daí a pouco nem a propriedade pagava mais o que devia. Então houve um prejuízo enorme nesse período, enorme. E muita gente faliu, muita gente retornou para o sul. Então foi um período assim muito difícil. Como nós tínhamos muito dinheiro para receber das motosserras, correntes, sabres, enfim, de todos os insumos e peças e tal de motosserra, aí nós tivemos que literalmente montar um escritório de cobranças para tentar receber isso. E aí a gente pegava a madeira que a pauta era 14, a pauta é o que regula a tributação da madeira, pagava o frete e entregava em Cuiabá 10. Era uma situação de desespero para recuperar aquilo ou parte daquilo que a gente tinha vendido para as empresas. Conheci na época um advogado, Dr. Sidney Mar, que foi meu parceiro a vida toda. Fica aqui uma lembrança com carinho dele. E ele, ao final daquele trabalho de cobrança, ele falou: Ivanildo, você leva jeito para isso. Que naquela época não existia SPC, existia um serviço particular de cobrança. Aí eu agreguei ali serviço de cobrança, serviço de SPC, cobrança e contabilidade. E aí a gente conseguiu sobreviver em cima desse novo filão aí. Surgiu em Sinop o CEPROC. Eu fazia uma lista dos inadimplentes, as lojas eram filiadas, pagava tipo um salário mínimo por mês, me mandava
os documentos das dívidas dessas pessoas, eu relacionava o nome dessas pessoas datilografado, aí passava num mimeógrafo, copiava aquilo, dava um pacote lá de 20, 30 páginas e distribuía no comércio que era afiliado ao CEPROC. Mas o que realmente fez sucesso foi a lista de inadimplentes. Essa lista nós atualizávamos ela quinzenalmente. Então recolhia aquela antiga e entregava uma nova. Aí logo em seguida os bancos aderiram. Na época existia aqui Bamerindos, existia Bradesco e Caixa Econômica. Então foi um sucesso tremendo. Até que, cerca de 2 anos depois, as associações comerciais criou a nível nacional o sistema de SPC. Eu tive que cessar esse setor de informação, mas mantivemos o setor de cobranças e de contabilidade. E aí a vida continuou. Acabei abrindo uma filial em Cuiabá. Em 84 foi quando iniciou a pavimentação da BR-163. E aí transformou a BR-163 num canteiro de obras. Foi uma revolução para nós. Com esse escritório em Cuiabá, a gente expandiu os negócios. Em 88 mudou a Constituição. Com a promulgação da nova Constituição, o que aconteceu? Com base nela que foi criado o direito do consumidor. E aí muitas formas de atuação das agências de cobrança deixaram de existir porque tinham se tornado ilegais. A partir de 88 isso deixou de ser permitido. Se você quiser receber uma conta de alguém, o caminho é o judiciário. Quando aconteceu isso, eu tive que me reinventar de novo, porque toda aquela estrutura de cobrança, só para você ter uma ideia, nós tínhamos uma Kombi e saía de manhã com 10 agentes de cobrança uniformizados para o rapaz que estava ali, a ordem era enquanto não recebesse, não saísse da porta do sujeito. Aí tivemos que reinventar o que nós íamos fazer. Aí foi quando surgiu a primeira ideia. Fui visitar um amigo numa chácara e vi uma chácara tipo essa aqui, lá em Cuiabá, na beira do rio. Perguntei para ele o que ele fazia ali e tal. Falei, se fosse para arrendar isso aqui, você não arrendaria por esse valor que você está falando aí, só que sem trabalhar? Que ele tinha toda aquela labuta para faturar um X por mês. Ele falou, olha, me interessa sim, me interessa. Conversamos, fiz um arrendamento dele para 5 anos da área dele, na beira do rio, e lá eu construí o primeiro clube. Por isso que aqui esse empreendimento se chama Camping Clube, que a ideia foi essa, trazida de lá, um clube de campo. Nunca foi de loteamento, sempre foi de um clube de campo, uma área de lazer. Implantei o Diplomata Camping Clube, foi o meu primeiro empreendimento nessa área, lá em Cuiabá. E durante 5 anos fez um sucesso tremendo. Como é que foi isso? Surgiu do nada? Surgiu. Eu tinha um cadastro imenso, uma mala direta que chamava, imenso. Todo mundo que passava por ali, independente de ter pago ou não ter pago, ficava o cadastro dele lá. Quando eu tive a ideia, eu mandei dizendo que o cara estava sendo convidado a ser sócio de um clube de campo, sem a necessidade de comprar o título, que era caríssimo naquela época. Bastava que ele pagasse um boleto no banco. Mandei 3 boletos, que era a opção trimestral, semestral e anual. Teve gente que pagou os 3, não entendeu direito, pagou os 3. E aí eu me restabeleci. Eu mandei cerca de 10 mil boletos, uns 5 mil pagaram. E aí surgiu o Camping Clube. Aí eu montei uma rede de clube. Na verdade, eu criei o Interclubes. Interclubes fazia parte esse clube, Diplomata, fazia parte o Delanes Clube em Várzea Grande, o Aquários Country Clube em Cuiabá, no Cochipó, e o último que eu construí, que levava esse nome de Interclubes, era ali na Várzea Grande, na entrada do Cristo Rei. Então nós tínhamos 4 opções, você pagando uma única taxa de manutenção por mês. Nós chegamos a 1990, as coisas bombando, tudo maravilhoso, tudo andando muito bem. Eu, inclusive, votei num sujeito chamado Fernando Collor de Mello. Pegou o dinheiro de todos os brasileiros, cada brasileiro amanheceu o dia, equivalente, imagino eu, hoje a uns R$500 na conta. Isso foi de cabo a rabo. Todo mundo que tinha dinheiro em banco sofreu essas consequências aí. Moral da história, eu tinha no sistema como associados mais de 5 mil. Com essa medida do governo, ficamos com menos de 1.500. 1.500 não dava para fazer a manutenção dos clubes. Aí nós tivemos que desintegrar
e com esse pacote simplesmente inviabilizou o negócio. Aí o que faz, o que não faz, é catando aqui, pagando ali, catando aqui, pagando ali. E aí surgiu coisas do destino. Aí o que aconteceu? Eu voltei para aquilo que voltei a me dedicar naquilo que eu sabia fazer, que era a questão da cobrança. Porém, agora num outro sistema, tive que contratar uma advogada para nos dar assessoria. Por quê? Porque o sistema tinha mudado completamente. E aí, o que aconteceu? Ao retornar para as atividades voltadas para a cobrança, tem um hospital em Cuiabá chamado Santa Cruz, que o pessoal era meu amigo e tinha os recebimentos altos para fazer aqui em Terra Nova. Nos contrataram para fazer aquele trabalho. Eu vim para cá, cheguei aqui, fiz a negociação, fiquei uma semana ali, fiz a negociação, uma parte em dinheiro e uma parte um carro. Peguei um veículo. Ao vir de lá para cá, levando esse veículo para Cuiabá, chegou aqui em Sinop, ele fundiu. Nesse período, um dia passando na Avenida das Figueiras, tinha um prédio abandonado. Na segunda, fui falar com ele e fechamos o negócio. Comprei dele. Falei, eu preciso disso para dezembro. Dezembro eu quero estar morando aqui. Eu me dei conta de que eu estava em Sinop, uma cidade desse tamanho, vim aqui para fazer aquilo que eu ganhei e imobilizei naquele prédio. Sinop ainda bastante pequena, bastante provinciana, tinha acabado de ser eleito o Contini. Procurei uma imobiliária e tal e falei, olha, eu quero vender, que a minha ideia era tocar o barco nessa mesma área de clube, porém em outro lugar, tinha que pesquisar. Aí um amigo meu que tinha imobiliária falou, Ivanildo, é o seguinte, tem um amigo aí que você não troca teu prédio numa área de terra? Eu falei, claro, cara, só se essa área de terra for propícia para mim montar um clube de campo. Não, essa área tem uma água muito boa e tal, não sei o que. Aí viemos aqui. Inicial de trocar com ele, quando eu expliquei o projeto para ele, ele quis ficar meu sócio. Não, eu entro com a área e você entra com a implantação e administração do projeto. 2 anos depois, a coisa estava muito ruim. Ele veio falar comigo e tal, e eu acabei negociando com ele, passando aquele prédio da Avenida das Figueiras, dei o prédio para ele em troca da quitação da área onde a gente tinha implantado o primeiro núcleo do camping, que eram 100 hectares. Aqui nós estamos há 30 anos, eu moro aqui desde 84. A primeira obra que eu fiz aqui foi a portaria, que era uma referência para as pessoas chegarem ali, tinha um porteiro e se informar disso, daquilo. E em seguida fiz uma casa ao lado, aonde eu morei durante 1 ano. A minha mulher fala que nós moramos aqui em 14 casas, porque eu estava construindo e de repente chegava alguém querendo comprar uma casa, mas queria para onde? Estava chegando, estava vindo para Sinop, não sei o quê. Essa casa era vendida para a pessoa pagar tipo um salário, era 1,5 salário, a mais barata. A outra era 2,5 salários, que era com 1 quarto e 2 quartos. Então era praticamente o valor de um aluguel, mas eu tinha que fazer isso para trazer as primeiras famílias para cá. Aí o pessoal passava na BR e via surgindo uma casinha aqui, uma casinha ali e tal. O que é isso? Aqui é o Camping Clube. O que é Camping Clube? É um clube de campo, uma área de lazer e tal. Ele quitando o seu título, mantendo as manutenções em dia, tá? Ele tem direito de construir o que ele quiser, uma casa de campo, um chalé, uma residência. Quando a população começou a crescer aqui, e incentivado por diversas áreas que eu doei, na época, para implantar as indústrias aqui, eu faria tudo outra vez, faria tudo de novo. A gente já tinha uma população considerável aqui. Levar e trazer, então muitas crianças estavam sem estudar. A Solange, a minha esposa, foi a que abriu a primeira escolinha aqui no camping e alfabetizou as primeiras crianças, tá? Essa é obra dela. E aí o que acontece? Aí eu falei, gente, é o seguinte, aqui é perímetro rural, nós estamos na área rural. A prefeitura não tem nenhuma obrigação de implementar políticas públicas aqui. Vamos nos reunir e ver alguém aqui que tenha interesse para ser candidato a vereador. Vamos nos mobilizar para buscar as benfeitorias para cá. Aconteceu um consenso e eu fui escolhido a ser candidato a vereador e fui o quinto, não me lembro agora se o quinto ou sexto mais votado da época, 1.156 votos. Reivindicar junto ao prefeito que acabava de ser eleito e fomos buscar posto de saúde, a primeira agência comunitária de correios. Houve um advento que foi a implantação no campo de uma empresa castanheira. Eu doei a área para eles. Essa empresa, surpreendentemente, gerava mais
de 400 empregos. O Tisha, naquela época, tinha uma empresa chamada Sul Móveis. Me pediram uma área para implantar uma indústria de móveis. E ali funcionou durante 2 anos, gerando também 200 e poucos empregos. Então o camping tem essa tradição de geração de emprego, além da capacidade local de fornecer. Tanto é que vem muita gente de Sinop trabalhar aqui. Sinop está num momento de expansão imobiliária extraordinário. Isso está na cabeça de todo pioneiro, de que essa região um dia ainda tem autonomia política e que se cria aqui um novo estado. Nossa contribuição para Sinop, 78 até hoje, nos deixa muito feliz, que nós atuamos no setor empresarial, no setor político, enfim, todos os segmentos sociais para contribuir com Sinop. E eu vejo Sinop, ao completar 50 anos, como uma jovenzinha aí que está comemorando os seus 15 anos. Eu vejo Sinop nesse nível. E é por isso que Sinop é o polo regional, por isso que Sinop é a capital do Nortão. Agradecer aos amigos, às pessoas que acreditaram no nosso trabalho e a nós mesmos que acreditamos em Sinop. Acho que valeu a pena e se emociona.